Bom, turma, então, mais uma vez, boa tarde. Agora eu creio que podemos começar efetivamente a nossa aula. A gente já começou a trabalhar com conteúdo referente ao segundo bimestre. Na última aula, eu já dei início a esse assunto. E, aliás, já cheguei a passar até 2 atividades, né? Uma lista de exercícios e o questionário, que eu até deixei o aviso no grupo, né? Que tinha um prazo até ontem para estar resolvendo. Essas 2 são as primeiras atividades referentes já ao segundo bimestre. Eu comecei a falar com vocês na última aula sobre eletrodinâmica, e essa última aula não foi semana passada, na verdade já faz um bom tempo, né? Já que semana passada tivemos feriado, na semana anterior tivemos Semana de Ciência e Tecnologia, então já faz mais de 2 semanas que eu não tenho contato direto com vocês, nem pelo computador, e agora presencialmente. Uma coisa que vocês vão perceber também, que talvez vocês já tenham percebido, eu gosto muito de falar, então às vezes eu embalo falando. E aí, se vocês quiserem perguntar, pode interromper, pode erguer a mão, pode falar aí, que eu gosto quando tem essa interação, quando tem essa participação de vocês, tá, gente? E quando eu estiver falando muito rápido também, avisa aí que às vezes eu vou me embolando na palavra. A máscara também já não ajuda muito. Então, se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, aí vocês me avisam. E vale para a galera também que está aí na internet, tá, gente? Eu quero iniciar a aula fazendo uma revisão. Como faz muito tempo a nossa última aula, vai ser uma revisão tentando apanhar tudo que eu trabalhei com vocês nessa aula. A gente começou falando sobre eletrodinâmica. Bom, o que estudamos no primeiro bimestre é referente à eletrostática, chamada eletrostática. A gente estudou fenômenos da carga elétrica parada. Força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico são fenômenos relativos à eletrostática. Na última aula, começamos a estudar a eletrodinâmica, que são conceitos e fenômenos associados a essa carga elétrica em movimento. E aí temos 4 conceitos que são chave no estudo da eletrodinâmica. São eles: corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e o estudo de circuitos elétricos. Me arrisco a dizer, inclusive, que o objetivo da gente estar estudando esses conceitos é para compreender os circuitos elétricos e como funcionam os circuitos elétricos. Então, diria que o assunto-chave desse bimestre é o estudo de circuitos. E na última semana de aula, a gente estudou especificamente sobre corrente elétrica. Então, desses 4 conceitos importantes, a gente já falou de um deles, que eu acho que é o conceito principal. Já que a eletrodinâmica fala da carga elétrica em movimento, temos a corrente elétrica, que é o movimento propriamente dito dessa carga. Eu vou fazer um apanhado geral a respeito também do que é a corrente elétrica, do que a gente trabalhou em nossa última aula. Existem outros conceitos muito importantes também dentro do estudo da eletrodinâmica. Por exemplo, potência elétrica. É um tópico muito importante também. Mas ali eu coloquei os-chave, os tópicos principais, sem os quais a gente não consegue dar continuidade no nosso estudo. Eu acho que potência elétrica poderia ter se encaixado entre esses chave também. Né? Eu acabei não colocando ali, mas temos bastante coisa para estar estudando, então, agora, referente à eletrodinâmica. Hoje vamos falar sobre tensão elétrica e resistência elétrica. E dar aquele pontapé inicial a respeito dos circuitos elétricos. Mas antes, fazendo uma retomada sobre corrente elétrica. A definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é a carga elétrica propriamente dita. Esse slide, inclusive essa definição, chegou a aparecer para vocês no slide de nossa última aula, no qual aparece essa definição do que é corrente elétrica. Ali está como o movimento ordenado do portador de carga, mas podemos dizer que é necessariamente essa carga em movimento. Lembrando que lá no início do primeiro bimestre, eu falei com vocês que é importante sabermos, lembrarmos, a respeito da constituição da matéria, e que o próton, que seria a carga positiva, está no núcleo.
Se esse próton está no núcleo, ele não sai facilmente, pelo menos não num fenômeno simples, como um fenômeno elétrico, não teremos movimento de próton no fenômeno físico. Portanto, teremos movimento do elétron. Então, a carga elétrica, em situações físicas em geral, compreende o movimento do elétron mesmo, tá, gente? E aí temos, referente ao cálculo, que isso também achei muito importante revisar. A equação de corrente elétrica. Tem uma outra equação que é importante ali, né, aquela da definição de carga, Q igual a N vezes V, que às vezes vai aparecer ali no cálculo de corrente elétrica. E o cálculo da carga numa região, num gráfico dado. Se eu tenho um gráfico da corrente pelo tempo, igual aquele gráfico ali, a corrente vai aumentando. Se a corrente está mudando, eu não consigo usar essa equação. Por isso, eu acabo utilizando o gráfico de análise do gráfico. Cálculo da área daquele gráfico equivale à carga elétrica naquela região. Ok? Sobre o sentido convencional da corrente elétrica, que foi um tópico que eu abordei na última aula também, e ele é muito importante. Ele trata do sentido da corrente elétrica, que apesar de ser uma grandeza escalar, há uma relevância saber esse sentido. Convencionalmente, foi proposto que o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento da carga positiva. Só que eu acabei de falar, né? Carga positiva vai se mover? Se a carga positiva não se move, então essa definição de carga elétrica, de sentido da corrente elétrica, ele acaba sendo diferente do que a gente vê na realidade. Então, como a gente tem um movimento de elétrons e a definição de corrente elétrica é o movimento da carga positiva, na prática, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido oposto ao sentido real dela. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um fio condutor. Se eu disser que o sentido da corrente elétrica é, pegando o sentido, a orientação de vocês aí, está indo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda é o sentido convencional da corrente. Isso significa que os elétrons estão se movendo da esquerda para a direita. É um pouco confuso, mas é a forma como foi convencionado. Porque convencionou-se que é o movimento da carga positiva, só que os elétrons, que são aqueles em movimento, eles são a carga negativa. Por isso que o sentido da corrente elétrica é o sentido oposto ao movimento dos elétrons. Sobre corrente alternada e corrente contínua, também comentei na última aula. Corrente alternada, que tem um significado de uma corrente elétrica que muda de sentido e intensidade, então ela vai de um zero, atinge o valor máximo, diminui e depois inverte sentido. Como assim? Voltando ao exemplo do fio. Tem um fio aqui. Se eu disser que a corrente é alternada, tem hora que o sentido da corrente é da direita para a esquerda, tem hora que é da esquerda para a direita. Na corrente alternada, o sentido ele fica mudando toda hora. Na nossa rede elétrica, por exemplo, que é alternada, ela tem uma frequência de 60 Hz. Isso significa que o sentido da corrente elétrica muda 60 vezes em um segundo. E a corrente contínua, que tem um significado de uma corrente constante, que não muda nem de intensidade, nem de sentido. Um circuito que tem uma pilha, por exemplo, como controle remoto da TV, é um circuito de corrente elétrica contínua. Há outros aparelhos que possuem corrente elétrica contínua, mas que tem algum dispositivo que transforma a corrente em contínua. Tem algum dispositivo, alguma coisa no circuito que transforma em corrente contínua. Por exemplo, o computador. O computador ele opera com corrente contínua. Só que a gente liga ali na tomada, não é? Só que uma peça fundamental no computador é a chamada fonte. A fonte tem esse papel de, além de reduzir a tensão do 110 por 5 volts, depende do computador, do modelo, mas o notebook geralmente é 5 volts, além de reduzir a tensão, ele transforma a corrente alternada da tomada em corrente contínua, que é o que o dispositivo eletrônico precisa. Último tópico da nossa última aula. Nossa última aula a gente trabalhou bastante coisa, né? Nessa última aula, a gente falou sobre os efeitos da corrente elétrica. Eu trabalhei 4 efeitos. Efeito Joule, que é um efeito térmico, né?
Passa a corrente elétrica, o corpo sofre aquecimento. Efeito químico, reações químicas que ocorrem a partir da corrente elétrica. Efeito magnético, um corpo conduzindo corrente elétrica pode se comportar como um ímã, vai ter um comportamento de um ímã. E efeito fisiológico, quando a corrente elétrica passa pelo corpo, aí temos efeito fisiológico. O efeito fisiológico vai depender da intensidade da corrente e de onde a corrente está pegando. Se a intensidade for fraca, passando pela mão, você sente um formigamento. Se a intensidade for um pouco mais forte, passar pelo coração, pode significar uma parada cardíaca. Então, depende de onde passa e de sua intensidade. Existem outros efeitos também. Por exemplo, um efeito que eu não discuti, mas alguns autores de física discutem bastante, é o chamado efeito luminoso, que é a produção de luz a partir de corrente elétrica. É o que acontece nessas lâmpadas fluorescentes. Você tem um gás, ao passar a corrente elétrica por esse gás, excita o elétron, quando ele volta para o seu estado natural, ele libera a luz. Então você tem um efeito luminoso produzido a partir da corrente elétrica. Bom, sobre revisão, era isso. Agora vamos começar com o conteúdo de nossa aula. Hoje nós vamos falar a respeito de tensão elétrica, primeiramente. Bom, começando pelo significado de tensão elétrica. O que é tensão elétrica? A gente pode dizer que a tensão é a grandeza física, a característica responsável para que haja corrente elétrica num circuito. De uma forma geral, a tensão elétrica é aquela diferença de potencial existente no circuito. Eu comentei com vocês no primeiro bimestre sobre potencial elétrico. Se eu tiver uma diferença de potencial, o elétron vai ganhar energia ao mudar de um potencial para o outro. Então, para um circuito elétrico, para que eu tenha corrente elétrica em um circuito, eu preciso que tenha uma diferença de potencial. E no circuito elétrico, eu chamo essa diferença de potencial de tensão elétrica. Ela também vai ser chamada por outro nome, por causa da unidade de medida dela. Como a unidade de medida da tensão é volt, é muito comum você ver um eletricista, um técnico de hardware, se referir à tensão elétrica chamando de voltagem. A voltagem se refere a essa tensão elétrica. É uma comparação com o potencial gravitacional. Se eu tenho uma pedra e eu deixo ela no plano, tá aqui, superfície plana, essa pedra ela vai se mover? A não ser que eu empurre ela, mas ela continua aí, ela está numa mesma posição. Se eu inclinar um pouco essa superfície, vamos considerar o atrito só para facilitar nosso entendimento. Se eu inclino, a pedra começa a rolar, certo? Devido à gravidade, certo? Então, a gravidade vai desempenhar essa força na pedra tal que faz ela se mover e ganhar velocidade. Conforme ela desce, quanto mais ela desce, ela ganha mais velocidade. É uma situação na qual nós temos uma diferença de, digamos assim, potencial gravitacional. Para um circuito elétrico é quase a mesma coisa, só que não é a força da gravidade que faz o papel, é a força elétrica. Então, num circuito, eu vou ter uma diferença de um potencial maior para um menor, que faz com que um elétron se mova de uma posição para outra, ganhe energia de uma posição para outra. Então, esse é o significado de diferença de potencial e essa é a tensão elétrica. De uma maneira mais abrangente, podemos dizer que a tensão é responsável pela corrente elétrica. Se eu tiver um condutor e não tiver uma tensão nesse condutor, por exemplo, um fio de cobre, eu segurar o fio de cobre com a minha mão, não vai ter nada aqui nele. Agora, se eu ligar esse fio de cobre com os dois polos da bateria, aí eu tenho uma diferença de potencial. Vai haver uma corrente elétrica por esse fio de cobre. Então, a tensão é a responsável pela corrente elétrica no circuito. Ok? O melhor, talvez a linguagem ela pode confundir. Não é que ela é a responsável, é a grandeza física que causa a corrente elétrica. O responsável, na verdade, é quem coloca essa tensão elétrica no circuito. E é claro que tem um nome esse dispositivo, que é o próximo slide, que é o chamado gerador elétrico. Tá? Peraí, gente, eu vou voltar no slide anterior, mas é porque eu enganchei o assunto. Então, o gerador é o responsável pela tensão elétrica no circuito. É ele que vai produzir essa tensão e, por causa dessa tensão, vai existir corrente elétrica. Eu vou voltar só um pouquinho
para falar a respeito das redes de transmissão. Agora eu não lembro se foi na aula com a turma de vocês, se foi com a turma da manhã, que quando eu falei sobre corrente alternada e corrente contínua, teve um pouco de dúvidas a respeito do assunto. Quando eu falo da corrente, a primeira pergunta é, por que existe a corrente alternada? O que produz essa corrente alternada? Isso aí é causado pela origem, lá no tipo de fonte, a usina que está produzindo a corrente. A fonte que está produzindo corrente elétrica, por exemplo, a usina hidrelétrica, ela produz a partir de um movimento que é produzido numa turbina. Na hidrelétrica, quem produz esse movimento é a queda da água. Numa usina eólica é o movimento do vento. E cada tipo de usina você tem um agente diferente que está produzindo um movimento. Mas o importante é que haja esse movimento. Dentro da turbina, você tem um sistema no qual você tem um ímã. Conforme o ímã passa numa posição, ele gera corrente para um lado. Só que conforme ele gira, ele muda a posição. E aí, ao ele mudar a posição, é o outro polo que está passando. Aí ele gera corrente para o outro. Então, quando há um movimento de um polo do ímã perto do condutor, você tem um sentido para um lado, e quando passa o polo sul, ele tem um sentido no outro. Como ele fica girando essa turbina, então lá na usina ele já fica alternando esse sentido da corrente elétrica. Só que não é simplesmente por conta da origem. Tem um objetivo. Quando criou-se essa forma de produção de energia elétrica, a intenção era conseguir transmitir essa corrente elétrica de onde produz a grandes distâncias até onde vai consumir. Veja o nosso caso, nós somos muito dependentes de usinas da hidrelétrica. Só que não tem nenhuma hidrelétrica aqui tão perto da gente. Quer dizer, tem aquela lá de Três Lagoas, que eu não sei se a energia que a gente usa aqui vem de lá. Mas, além da de Três Lagoas, tem a usina de Itaipu, que está mais longe ainda. Então, a gente tem, Três Lagoas está mais de 300 quilômetros daqui. Essa transmissão a grandes distâncias foi possível graças à invenção dessa forma de produção de energia de corrente elétrica alternada. Aqui eu tenho um exemplo de como funciona o sistema de produção e transmissão de energia. A gente tem basicamente 3 pontos fundamentais, onde produz a geração, né? Seria numa usina. Ali tem vários exemplos, né? O desenho está meio cortado, mas ali tem eólica, tem hidrelétrica, tem nuclear, porque não importa qual é a fonte. Você precisa ter uma fonte onde é produzida essa energia. Assim, a usina, como eu disse, é um dos 3 pontos essenciais para recebermos energia elétrica. O segundo é a transmissão. Depois que sai da usina, tem toda uma engenharia de transmissão pelas redes de transmissão. Então, é feita essa transmissão por redes de alta tensão. Então, sai da usina e essa energia ela passa por uma transformação. Essa transformação aumenta o potencial para 400, 500, 700 mil volts. Então, por que ele precisa fazer essa mudança? Porque nessa transmissão, se eu aumento o potencial, eu diminuo a corrente elétrica. E a corrente elétrica, a gente viu o efeito Joule, né? Corrente elétrica gera aquecimento. Se eu reduzir a corrente elétrica, eu diminuo a perda de energia na transmissão dos fios. Então, precisa aumentar essa tensão elétrica para reduzir a perda e conseguir enviar energia elétrica para a gente. Essa é a segunda parte do sistema. A terceira parte, depois que transmite, chega nas subestações de distribuição. Essas já tem dentro da cidade. Aqui em Campo Grande tem várias subestações. Essa daí, ela vai distribuir, vai reduzir essa tensão elétrica altíssima e reduzir para consumos, para valores que a gente vai usar. Ela reduz para 500, 600 volts, e aí, nos bairros, nos postes, tem umas peças enormes lá, os chamados transformadores, que vão reduzir a tensão final para a tensão de uso, que é os 127, 220, 330 volts. Então, passa por todo esse processo. E nesse processo, eu posso ter até, dependendo do caso, 3 empresas diferentes. Uma empresa que produz, uma empresa que transmite e uma empresa que distribui. Que daí também isso acaba deixando o processo um pouco caro. A gente só tem contato com a que distribui. A quem aqui da ONU é Energisa também? Então, essa é a distribuidora de energia elétrica.
ela precisa receber energia de alguém que está transmitindo, que recebe de quem está produzindo. Então, assim, a cadeia de transmissão é muito grande. É um dos preços da gente ter um sistema muito grande para transmitir energia elétrica para todo o país. Acho que a gente poderia ganhar em qualidade e em preço se mini estações fossem incentivadas. Tipo estação solar, igual que a gente tem aqui no campus aqui da UANA. Se fosse mais amplamente usado, digamos assim, a gente estaria mais perto da produção de energia elétrica, isso melhoraria a qualidade e reduziria muito os custos. Bom, aqui eu já tinha adiantado, né, 2 slides, voltei um pouquinho, mas o que é importante saber é que quem produz a tensão elétrica no circuito é chamado de gerador elétrico. O que o gerador faz? Ele fornece a diferença de potencial que produz a corrente elétrica no circuito. A diferença de potencial que o gerador é capaz de produzir, a gente chama de força eletromotriz. Por definição, força eletromotriz está associada à energia, a energia fornecida a cada elétron do circuito. Por definição, é essa a definição de gerador elétrico. Mas na prática, acaba sendo a diferença de potencial que ele produz. Se eu considerar um gerador ideal, perfeito, toda a diferença de potencial que ele produz, ele fornece para o circuito. Tá? Isso seria um gerador ideal. E é isso que está representado ali. Aquela letra que parece um E ali, que é o epsilon, na verdade, ele representa a força eletromotriz. E num circuito que tem um gerador perfeito, ideal, a força eletromotriz é igual à tensão que ele fornece para o circuito. Na prática, se eu tenho, por exemplo, uma pilha de 1,5 volt, quando eu coloco ela no circuito, se você medir a tensão dela no circuito, não marca 1,5. Por quê? O medidor está marcando errado? Não. É porque parte dessa tensão, ela acaba perdendo, ela não manda para o circuito. Então você mede lá o que está mandando para o circuito, está dando 1,3. Ué, mas a pilha é de 1,5 volt. E esse 0,2? Esse 0,2 está sendo perdido por conta de resistências internas da pilha. Então, isso seria uma pilha real. Para os primeiros problemas, situações mais simples, vamos considerar a pilha ideal, que tudo que ela produz, ela fornece para o circuito. Então, a força eletromotriz é igual à tensão. Ok? E, bom, assim como tensão elétrica é medida em volt, a força eletromotriz também é medida em volt, porque se trata de uma diferença de potencial também. E a representação. De agora em diante, vamos estar trabalhando muito com representações de circuitos. E essa imagem aí representa o gerador do circuito. O que isso significa? A haste maior e uma haste menor. A haste maior significa um polo positivo e a haste menor um polo negativo. Num circuito de corrente contínua, você tem os polos bem definidos. Por exemplo, a pilha. A parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa. É sempre assim. Numa geração de corrente alternada, é como se você tivesse, é como se fosse uma pilha que está mudando os polos. Ora esse lado positivo, ora esse lado negativo. Aí ele fica mudando. Agora esse é positivo e esse é negativo. Então, na corrente alternada, o que a gente tem é uma tensão que muda. Por isso que a corrente muda, porque a tensão é que está mudando o tempo todo o seu sentido. Hora aqui é positivo, outra hora aqui que é o positivo. Certo? Vão haver circuitos que nós teremos mais de um gerador. Um exemplo bem bacana é o do controle remoto da TV. Por que o controle remoto da TV tem 2 pilhas? Bom, você sabe qual que é a tensão de uma pilha alcalina? Acho que eu falei agora há pouco, né? 1,5 volt. Uma pilha daquela é 1,5 volt. Só que o circuito do controle remoto, para funcionar, ele precisa de 3 volts. O que eles fazem? Coloca 2 pilhas, uma na sequência da outra. Isso é o que chamamos de uma ligação em série. Você liga o positivo de uma ao negativo da outra, e aí a tensão é somada. Se eu precisasse de um circuito de 6 volts, era só ligar 4 pilhas dessa numa sequência. Aliás, baterias nada mais são do que pilhas ligadas em série. São um conjunto de várias pilhas ligadas uma na sequência da outra.
Pilhas, baterias são os geradores elétricos de circuitos mais simples. Ok, gente? Em alguns circuitos, a gente pode também considerar a tomada como o nosso gerador elétrico, porque é a tomada que é a fonte de tensão elétrica que a gente vai utilizar, certo? Então, para situações gerais, a gente pode considerar isso, a tomada, como um gerador elétrico também. Bom, vamos falar agora sobre resistência elétrica. O que seria a resistência elétrica? Bom, corrente elétrica é um movimento de carga. Tensão elétrica é o que está gerando esse movimento de carga. A resistência seria uma grandeza que se opõe ao movimento da carga. Quanto maior for essa resistência, mais difícil é para que haja movimento de carga no circuito. Em vários momentos, tanto nessa aula como na aula passada, eu estava falando sobre condutores elétricos. O que são os condutores? São material que a gente utiliza para que haja condução. Por exemplo, em circuitos simples, tomada, aqui a gente usa fios, fio de cobre. Então eu tenho esse condutor, esse fio, esse elemento do circuito, que a função dele é apenas transmitir do polo positivo do gerador até o objeto que eu quero ligar, né, uma lâmpada, por exemplo, e da lâmpada até o polo negativo. Então, o condutor é quem tem esse papel de transmitir essa corrente elétrica. E a resistência está se referindo a esse condutor de corrente. Quanto maior for a resistência elétrica do condutor, mais difícil é para que haja corrente elétrica nesse corpo. Materiais que têm uma grande resistência elétrica são chamados por um nome específico. Será que alguém vai lembrar ou arriscar um palpite sobre o nome desses materiais que é difícil haver passagem de carga? Perfeito. Isolantes. Isolantes são materiais que dificultam a passagem de carga. Esses materiais chamados isolantes são materiais que têm grande resistência elétrica. E os materiais que são usados em condução, fios, por exemplo, circuitos, são os materiais que são bons condutores elétricos. E por isso que eles são usados para conduzir. Então, a definição de resistência seria uma característica, uma grandeza física que é contrária ao movimento de carga. Quanto maior a resistência elétrica de um corpo, de um material, de um objeto, de um fio, mais difícil é a passagem de carga por ele. Isso significa que mais tensão elétrica eu vou precisar para conduzir corrente elétrica por ele. Um exemplo de um material que tem alta resistência: borracha. Aliás, até aqueles trabalhadores que trabalham com rede de alta tensão, às vezes eles utilizam proteção desse tipo para exatamente isolar eles não tomarem uma descarga. Um outro exemplo, o ar. O ar é um isolante, professor? Ué. O ar está em contato com a tomada. Se fosse condutor, ia estar todo mundo sentindo choque. O que acontece? O ar, ele é um isolante. Só que se você tiver uma diferença de potencial muito grande, até o ar pode conduzir corrente elétrica. Para você conseguir uma condução por uma distância no ar de 10 centímetros, você vai precisar, dependendo das condições do tempo, né, principalmente umidade, para cada 10 centímetros no ar, você precisa de uma tensão de uns 10 mil volts. Então, poxa, se eu tiver 10 mil volts, eu consigo produzir. Só que é difícil você ter esses 10 mil volts. Então, todo material pode conduzir corrente elétrica, dependendo da tensão. Materiais com grande resistência, é mais difícil ocorrer essa condução. Aí são os chamados isolantes. Essa figurinha que tem aqui, ó, é um exemplo de um chamado resistor. O que é o resistor? Ele é um dispositivo no circuito que ele pega a energia da corrente elétrica e transforma em calor. Sempre que passar corrente elétrica com o resistor, ele vai converter parte da energia dessa corrente elétrica em calor. Esse é o papel do resistor. Ele é muito utilizado em circuitos eletrônicos, porque como ele possui uma grande resistência elétrica, ele limita a corrente elétrica naquela placa, naquele circuito. Então ele é utilizado como uma forma de limitar essa corrente. E ele tem essa figura. Se vocês pegarem uma plaquinha de computador, com certeza vai ter 1, 2, 3 ou mais elementozinhos como esse. É o chamado resistor. Na prática,
Sempre que passar corrente elétrica pelo resistor, ele vai aquecer, tá? Ele só transforma a corrente elétrica em calor, pelo efeito Joule. Na maioria das vezes, ele não é o objetivo dele fornecer o calor. Por exemplo, na placa do computador, você não quer que ele produza o calor, só que ele é colocado porque ele reduz a corrente elétrica na placa. Então, o calor acaba sendo, no caso do circuito eletrônico de placa de computador, é uma consequência. Agora, num circuito, por exemplo, no chuveiro elétrico, o objetivo dele é exatamente aquecer. Então, aquele resistor, a função dele é aquecer. Só que no caso do chuveiro, a gente chama o resistor de resistência. Isso acaba confundindo um pouco a cabeça da gente. Mas, numa descrição do circuito, aquela mola que tem dentro do chuveiro, ele é um resistor, porque ele converte corrente elétrica em calor. Certo, gente? Importante. Esse daqui é um exemplo, né, uma foto de um resistor. Essas marquinhas aqui, essas listas vermelha, preta, vermelha, ela serve para indicar o valor da resistência que esse resistor tem. Existe uma tabela que indica, se a primeira linha é vermelha, então é um valor tal, se a segunda linha é preta, então tem um outro valor. A terceira vai indicar a potência, se é 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. E a quarta linha, que não dá para ver porque está dourada ali, né? É para indicar o erro. A gente não vai trabalhar com esse cálculo de resistência pelas marcas do resistor, tá, gente? Mas eu achei que era importante, interessante, pelo menos estar comentando isso com vocês. E ali essas outras duas figuras, elas indicam a representação, uma figura do resistor no circuito. Pode aparecer apenas o retângulo com o valor da resistência elétrica ali dentro, ou então, mais comum, aquelas ondinhas. Quando elas aparecerem, significa que há um resistor nesse circuito. Ok? Num circuito real, é possível termos resistores? Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas ainda há aparelhos que utilizamos no dia a dia que se utilizam de resistores. Lâmpada elétrica, aquelas lâmpadas antigas chamadas de incandescentes, elas têm esse nome porque passava corrente elétrica por elas, elas aqueciam uma temperatura tão alta que elas brilhavam. Então, basicamente, elas eram consideradas como resistores. As lâmpadas de hoje em dia, essa lâmpada fluorescente e até a lâmpada de LED, é um funcionamento diferente. Então, a gente não considera mais como um resistor, tá? Então, resistor no circuito real, em geral, são circuitos que possuem alguma parte, algum elemento que precisa ser aquecido. Que é o caso do chuveiro, que eu falei, tostadeira elétrica de pão, secador de cabelo, né? Vai ter um circuito que tem duas funções, uma é produzir o vento e a outra aquecer para passar o vento e o vento esquentar, assim por diante. Em geral, é utilizado nesses aparelhos que precisam, que demandam aquecimento. Certo, gente? Condutor ideal. Gente, essa palavra ideal já é a segunda vez que aparece na aula hoje e na física aparece o tempo todo. Ideal, vocês podem entender, é uma forma que o físico tem de chamar algo de perfeito. Então, condutor ideal seria um condutor perfeito. Condutor perfeito, ou seja, ele não impede em nada a passagem de corrente elétrica por ele. Portanto, ele tem uma resistência zero. É claro que ele é teórico, na prática não existe condutor perfeito. Mais perto disso seriam aqueles materiais chamados de supercondutores, que são usados em experimentos ou então em construções de grandes proporções. Tipo aqueles trem de alta velocidade, aqueles que são superiores ao trem-bala, que são os trens magnéticos, aí eles precisam de supercondutores ali para produzir uma corrente elétrica de altíssima intensidade. Mas, em geral, no dia a dia, nós não temos condutores ideais. Se você abrir aqui a tomada, a gente tem fio de cobre. Fio de cobre tem baixa resistência? Tem baixa resistência, mas ainda possui alguma resistência. Não é zero. Só que para todos os efeitos, a gente vai considerar circuitos com condutores ideais. Então, a gente vai representar por uma linha sem nada, é o condutor que vai estar ligando a bateria ao resistor ou ao aparelho que eu quero ligar.
Segunda lei de Ohm. Bom, primeiro, quem foi Ohm? George Simon Ohm. Ele foi um cientista que fez estudos referentes ao circuito elétrico. Hoje vamos falar sobre duas leis dele. Eu comecei pela segunda lei de Ohm porque eu acho ela mais simples. Aí eu vou falar primeiro dessa segunda lei. A segunda lei de Ohm determina a resistência elétrica de um fio condutor. Com essa segunda lei de Ohm, a gente consegue calcular o valor da resistência elétrica. Do que depende a resistência elétrica? Ele percebeu que dependia de 3 elementos. Primeiro, dependia do comprimento do fio. Ele percebeu que quanto maior o comprimento, maior ficava a resistência desse fio. 2, da largura. Quanto mais grosso fosse o fio, menor era a resistência. Então, dependia inversamente da grossura dele. Quanto mais largo, quanto mais grosso, menor a resistência. Por isso que fios de alta tensão eles são mais grossos, para reduzir a resistência elétrica e passar corrente elétrica mais fácil por ele. Só que também depende do tipo de material. E aí entram os 3 elementos que estão naquela equação. Aquela letrinha ali, que não é a letra P, tá, gente? É uma letra grega, letra Rho. Ela significa resistividade. Essa resistividade depende do material. O alumínio tem um valor de resistividade, o cobre tem um valor de resistividade, o ouro tem um valor de resistividade, e quanto menor a resistividade, menor a resistência final do fio, e claro, melhor condutor ele vai ser. Tá? Então, para calcular a resistência do fio, depende do material, representado pelo Rho, o comprimento, o L, dividido pela área, a largura desse fio, também chamado de bitola. Quanto maior for essa bitola, mais grosso o fio, e menor vai ser a resistência dele. Unidades de medida. Podia ter feito um slide, eu esqueci de fazer um slide para demonstrar isso. As unidades de medida, para a resistência elétrica, é essa letra grega aqui, ó. Essa letra é o ômega. Ela representa a unidade de medida de resistência que, em homenagem a George Ohm, deram seu nome à unidade de medida. Então, medimos resistência elétrica em ohms. Se escreve do jeito que está lá em cima, ó, OHM. Resistividade é ohm vezes metro, comprimento obrigatoriamente em metros e a área, a largura do fio, em metros quadrados. Tem uma figura para mostrar referente à dedução de Ohm, né? Então ali tem a fórmula, né, a equação, R igual a Rho vezes L dividido por A, e ali a gente tem, ó, um fio. Eu dobrei o comprimento do fio, Ohm percebeu que ao dobrar o comprimento, dobra a resistência do fio. No de baixo, eu dobrei a largura. Ao dobrar a largura, a resistência cai pela metade. Isso é para mostrar que a resistência depende diretamente do comprimento, ou seja, se dobrar o comprimento, dobra a resistência, e depende inversamente da área. Se eu dobrar a área, a resistência cai pela metade. Aí temos um exemplo para estar trabalhando. Deixa eu ver que oração. Não, estamos com tempo ainda. Determine a resistência elétrica de um fio de cobre de comprimento igual a 1,5 metros e tem secção transversal de área igual a 5 milímetros quadrados. Secção é quando você corta o fio. Então, quando ele fala que tem secção transversal, está falando dessa área de secção, né? É a largura do fio, propriamente dito. Resistividade do cobre, isso é um valor tabelado, tá? Fui lá na internet, procurei qual a resistividade do cobre e apareceu uma tabelinha que me deu esse valor. 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. É a resistividade do cobre. Então, as informações que o exercício me deu. O comprimento, 1,5 metros. A área de seção transversal, né? Que é os 5 milímetros quadrados. E a resistividade, que é 1,7 vezes 10 a menos 8. A pergunta pede para determinar a resistência. Só tem uma observação, gente, a respeito da área. Está em milímetro quadrado. Eu tenho que fazer a mudança para metros quadrados. De milímetro para metro, divide por 1000. Dividir por 1000 seria de milímetros por metro, mas aqui é ao quadrado. Então seria dividir por 1000 ao quadrado. 1000 ao quadrado é equivalente a 1 milhão.
Então, a gente pode adotar essa relação aqui, ó. De milímetros quadrados para metros quadrados, coloca vezes 10 a menos 6. Colocando essa potência, eu já tenho a mudança direta de milímetros quadrados para metros quadrados. Eu acho mais fácil utilizar a potência de base 10 do que pegar e tentar ver e dividir por 1 milhão. Acho que daria um número decimal bem pequeno. Então, é mais fácil trabalhar com a potência de 10. Eu tenho a fórmula, né, da segunda lei de Ohm. Aqui eu substituí, ó, a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 1,5, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Aqui, eu só vou mudar a tela só para aumentar o espaço. Ó. Mantive a mesma equação que eu tinha feito. E agora eu multipliquei 1,7 vezes 1,5. 1,7 vezes 1,5 dá 2,55. Mantive a potência 10 a menos 8. E embaixo eu não mexi também. Dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Ali eu tenho potência em cima, potência de 10 em cima, potência de 10 embaixo. Propriedade de potências de bases iguais. Eu mantive a base 10 e subtraí os dois expoentes. O de cima menos o de baixo. Cuidado com o jogo do sinal, porque o de baixo já era negativo. Então ficou menos 8 menos o de baixo, que era menos 6. Menos com menos, então a conta é menos 8 mais 6. Isso, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, ficou menos 2, né? E ali, o 2,55 dividido por 5 dá 0,51. Agora, gente, eu só vou colocar a notação científica correta, porque esse número está menor que 1. Na notação científica não pode ficar menor que 1. Então, vou passar a vírgula uma casa para a direita. Como passei uma casa para a direita, eu subtraio 1 do expoente. Então, o resultado, resistência igual a 5,1 vezes 10 elevado a menos 3 ohm. Agora vamos à última parte da aula, que eu vou falar a respeito dos circuitos elétricos. Bom, eu comentei com vocês, né, gente? Eu acabo falando bastante mesmo, né? Mas assim que eu terminar, eu já dispenso vocês, tá? O que são os circuitos? Sempre que eu tiver uma fonte de tensão, fios ligando a um aparelho que funciona por corrente elétrica, eu tenho um circuito elétrico fechado. É importante que tenham esses 3 elementos. Fios de ligação, gerador e aquele que recebe a corrente. Os primeiros circuitos que a gente vai estar trabalhando, circuitos mais simples, são circuitos que possuem resistores. Então vai ter, no mínimo, esses 3 elementos. Gerador, resistor e os fios de ligação. Aqui está a representação de um circuito simples como esse. Ó. Lembra o símbolozinho de gerador? Ó? Um lado maior e um lado menor? Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Aqui não está indicando que é positivo, aqui é negativo. Mas eu sei que é porque esse é o lado maior, portanto, esse é o positivo e esse é o negativo. E ali a pilha do lado está representando exatamente esse circuito. Ó. Tá vendo a corrente elétrica aí aqui? Ó? Ela está no sentido, do jeito que vocês enxergam aí, está no sentido horário. Por quê? Porque ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. É o sentido convencional da corrente elétrica no circuito. Sai do polo positivo da pilha e entra no polo negativo da pilha. Esse símbolozinho é o nosso resistor, que ali está sendo representado por uma lâmpada incandescente. Ó, esse daqui, aquela ali, é uma figura exemplo de um circuito como esse daqui. Ó. Então eu tenho o meu gerador, que é a pilha, e o meu resistor, que é a lâmpada, e o circuito da corrente elétrica é o mesmo, porque os polos estão na mesma posição. Primeira lei de Ohm, ou simplesmente lei de Ohm. Ohm, ele fez a observação a respeito do resistor no circuito e se ele considerou que o resistor ele não muda o valor de sua resistência. Então, quando o resistor tiver uma resistência constante, é um resistor que obedece à chamada lei de Ohm. Esse resistor que obedece à lei de Ohm é chamado de resistor ôhmico. Ôhmico porque segue a lei de Ohm. Esse primeiro gráfico ali, o que está mais alto, que é uma linha reta, representa esse resistor ôhmico. Se é uma linha reta, é o resistor ôhmico. O resistor não ôhmico, ele vai fazer essa curva. Por quê?
conforme aumenta a corrente elétrica no circuito, vai diminuindo a resistência. Vai aumentando a resistência. Então, a resistência desse resistor não ôhmico, ele vai mudando com a intensidade da corrente. Um exemplo disso, chuveiro elétrico, por exemplo. Conforme você vai ficando muito tempo no chuveiro, ele vai aquecendo. Por conta da temperatura, a resistência interna dele vai mudando. Por conta de mudar a resistência interna, ele vai cada vez mais consumindo mais energia. Por isso que depois de um tempo que você está no chuveiro, às vezes desarma o disjuntor. Por quê? Bom, com o tempo que você está no chuveiro, a rede ela pode sobreaquecer e o disjuntor é um dispositivo de segurança. Isso acontece por duas possibilidades. Uma, o chuveiro pode estar começando a dar problema e ele está começando a puxar mais corrente elétrica do que deveria. Ou segundo, que é o mais comum, o disjuntor ele já está vencido, digamos assim, ele já está com problema e ele está aguentando menos corrente elétrica do que ele deveria aguentar. Então, no caso desse disjuntor, o certo é fazer a troca do disjuntor. E é mais barato trocar o disjuntor do que trocar o chuveiro. A lei de Ohm é dada por aquela equação ali no canto. Ó. Então, quando eu tenho um resistor que segue a lei de Ohm, a tensão elétrica U é igual a resistência R vezes corrente elétrica. U é igual a R vezes I. Como eu disse, a equação ela fica mais fácil e a gente vai estar trabalhando um tempinho agora com um tipo de exercício, um tipo de matemática bem mais simples agora. Exemplo 2. Trabalhar 2 exemplos e a gente já encerra a aula de hoje. Determine a corrente elétrica em um circuito no qual foi ligado um gerador ideal de FEM 1,5V. O que significa FEM? Não tinha falado até agora, né? FEM é a chamada força eletromotriz. Então, quando ele está falando que é um gerador ideal, significa que a força eletromotriz toda é fornecida ao circuito. Então, esse 1,5 volts vai ser a tensão do circuito elétrico. E que possui resistência elétrica igual a 3 ohms. Então, as informações que o exercício deu. A tensão, né, que é a nossa força eletromotriz, 1,5 volts. A resistência, que é o 3 ohms. E a corrente elétrica é o que ele está pedindo para determinar. Vamos utilizar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é 1,5, é igual a R, que é 3 vezes I. 3 está multiplicando. Passa dividindo. 1,5 dividido por 3. Corrente elétrica I é igual a 0,5 amperes. Exemplo 3. Determine o valor da DDP que a bateria da figura está mandando para o circuito. Ou seja, quer saber a tensão elétrica do circuito. O que a figura me deu? Ali na lâmpada, tá vendo ali 5 ohms? Deveria estar no plural, né? Se é 5, é 5 ohms. Então, esses 5 ohms seria a resistência elétrica da lâmpada. E a corrente elétrica? 0,2. Então, essas são as duas informações que o enunciado me deu. Está na figura. Está nem no enunciado, está na figura. Então, a resistência que é 5, a corrente elétrica que é 0,2. Vou utilizar novamente a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é igual a R, que é 5. O I, que é 0,2. 5 vezes 0,2. Tensão elétrica dessa pilha é igual a 1 volt. Eu acho que não existe uma pilha de 1 volt, mas como exercício de matemática, eu acho que dá para entender o problema. Com isso, eu encerro a aula. Já estão dispensados.